Buenas tardes. Buenas tardes. Este es más un Montessori Live de nuestros momentos Montessori. Es un placer tenerte aquí conmigo. Já está entrando gente, já está entrando gente aqui na nossa live de hoje que vai ser em português. Olá, Mamãe Libertar, boa tarde. Esse Montessori Live vai ser totalmente em português, não vai ter nada em espanhol. É um presente que eu. Ah, obrigada, obrigada, Mamãe Libertar. É um presente que eu vou fazer para todos os meus amigos do Brasil, de Portugal e de todos os países que falam português, porque eu sempre faço as lives em espanhol e tem gente que já me pediu para que eu fizesse em português, porque dá para entender em espanhol, mas a gente sempre quer escutar na nossa própria língua, né? Normal. Então, dessa vez esse é um presente que eu estou fazendo para os meus amigos do Brasil. E eu preparei um tema que é muito legal, muito importante, que é sobre o adulto preparado da criança de 6 a 12 anos. Um tema que muita pouca gente fala a respeito na internet, principalmente na língua portuguesa, porque existe muita pouca informação sobre o segundo plano de desenvolvimento de Montessori em todos os idiomas, mas especialmente em português a informação é muito escassa. Então, como eu acabei de me formar no ciclo de 6 a 12 anos, eu resolvi fazer essa live para vocês, esperando que seja a primeira de muitas. Tá certo? A minha ideia é fazer uma live por mês aqui no Instagram em português para vocês. As outras lives em espanhol vou continuar, mas vou fazer também sempre uma por mês em português para a gente ir se conhecendo e também para que eu possa compartilhar com vocês o que eu vou aprendendo, o que eu vou estudando, né? Não vou compartilhar só em espanhol, vamos compartilhar também em português, porque Montessori tem que chegar a todos os cantos. Se eu soubesse falar chinês, eu também fazia uma live em chinês, mas eu não sei falar chinês. Muito bem, então, como eu imagino que muita gente vai ser nova por aqui e não me conhece ainda, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Alessandra Mosqueira. Eu sou de São Paulo, mas eu moro em Madrid, na Espanha, há 16 anos. Tenho um filho que se chama Isan, que tem 9 anos. E eu não sou professora, eu não sou guia Montessori, antes que alguém já vá tirando alguma conclusão. Eu sim sou assistente Montessori. Assistente Montessori, para quem não sabe, é uma espécie de ajudante da guia no ambiente preparado da escola montessoriana, né? Eu me formei nos ciclos de 3 a 6 e acabo de me formar agora no ciclo de 6 a 12 anos. As duas formações eu fiz com a Associação Montessori Internacional e foi para mim uma grande honra. Foram duas experiências muito bonitas, especialmente a segunda. Foi uma experiência realmente maravilhosa. Assim, não tenho muitas palavras para descrever. Quando terminou o curso, estavam todas as moças que participamos, porque só havia moças, estávamos todas muito emocionadas. Foi realmente uma experiência muito bonita. E bom, e além de ser assistente Montessori, eu escrevo um blog que se chama Nossos Momentos Montessori, um blog em espanhol, que eu escrevo já faz 4 anos. Também tenho canal no YouTube, tenho página no Facebook, etc. Mas o blog, ele existe há 4 anos e é um blog que eu tenho muito carinho, porque é onde eu comecei a compartilhar com as pessoas o que eu fazia em casa com o meu filho, daí o nome Nossos Momentos Montessori, que é Nossos Momentos Montessori em espanhol. Né? A princípio eu compartilhava o que eu fazia com meu filho em casa, as nossas atividades montessorianas ou de inspiração montessoriana. Mas com o passar do tempo a coisa foi crescendo, foi sofrendo algumas mudanças. E agora eu ainda falo sobre as nossas atividades, mas falo mais sobre a filosofia Montessori para as famílias que têm filhos e filhas de 6 a 12 anos. Por que a faixa dos 6 a 12 anos?
Primeiro, porque é a faixa que menos tem informação a respeito, e segundo, porque é a etapa de Montessori que eu mais gosto. Na minha modesta opinião, é a etapa mais bonita de todas. Sei que cada um tem uma opinião, alguns vão dizer que não, que a mais bonita é a adolescência, outros vão dizer que a fase mais bonita é de bebê, outros vão dizer que a fase 3 a 6. Na verdade, todas as fases em Montessori são bonitas, todas, não tem nenhuma exceção. Mas a parte dos 6 a 12 anos, ela me chama mais. Eu acho que é uma etapa muito mágica. É uma etapa muito especial. E também o que me chama mais atenção nessa etapa de 6 a 12 anos, e não só relacionado com Montessori, mas nos blogs e canais de YouTube em geral. Boa tarde, Emília. Em geral, de pessoas que se dedicam a escrever para famílias com crianças, não? Sobre blogs de maternagem, etc. A etapa de 6 a 12 anos, de uma forma geral, é uma etapa esquecida. Assim, é muito difícil você encontrar blogs ou canais de YouTube, de Instagram, etc., para famílias que têm filhos nessa idade. Você vai encontrar muito para bebês, você vai encontrar muito para as mulheres que estão no período pós-parto, você vai achar muita coisa para crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos talvez. Mas já a partir dos 5, 6 anos esquece. Assim, parece que deixa de existir, que as crianças desaparecem. E aí, às vezes, voltam a ser tema quando entram na adolescência, porque é quando começa a ter mais problemas, vamos dizer assim, né? E aí volta a surgir essa necessidade dos pais de quererem entender o que está acontecendo, começa a falar, é que meu filho faz isso, meu filho faz aquilo outro, chega em casa bêbado, não reconheço, não sai do quarto, não fala comigo, não quer estudar, né? Todas aquelas coisas. E se a gente tivesse trabalhado isso antes, né, etapa do 6 a 12, inclusive antes do 6 a 12 também, mas especialmente nessa etapa de 6 a 12, teria evitado muitas coisas na adolescência. Então, como existe esse vazio, né, eu resolvi contribuir com ele, com o meu conhecimento, com a minha experiência, eu resolvi preencher esse vazio com a produção de conteúdo que eu faço no blog e aqui nas redes sociais, porque eu acho que realmente a criança de 6 a 12 anos é uma grande esquecida do público em geral. E tá na hora da gente falar dela. Tá certo? A Emília falou, dá um trabalho enorme encontrar alguma coisa. Sim, é muito difícil. Quando meu filho entrou nessa idade, eu não achava nada. Nada. Eu comecei a fazer um trabalho de garimpagem mesmo, de internet. Como eu sei falar inglês, então eu comecei a ler blogs em inglês, porque era o único lugar onde eu achava informação, assim, só em inglês mesmo. Então eu resolvi adaptar para minha realidade, para minha vida, e pensando que devia de ter mais gente passando pela mesma situação que eu. A Mamãe Libertar está dizendo, que bom ter você por perto então, muito grata por partilhar seu conhecimento e experiência, obrigada. E a Emília de novo está dizendo, para comprovar isso, basta prestar atenção na dificuldade de se encontrar um curso sobre essa fase. Sim, é difícil mesmo. Aqui na Espanha também é muito difícil de encontrar. A gente encontrou agora esse da AME só, e que não ia acontecer por causa do Covid, mas no final acabou acontecendo, graças a Deus. Acabaram fazendo de forma online, pela primeira vez na história da AME, e foi uma experiência, eu achava que não ia ser legal, mas foi muito, muito legal mesmo. E bem, então como eu já me apresentei, já falei um pouco de mim, já falei por que eu resolvi me dedicar a essa etapa, né, de 6 a 12 anos, vamos entrar no nosso tema, que é o segundo plano de desenvolvimento. Antes de chegar nessa etapa do adulto, da criança de 6 a 12 anos, a gente precisa fazer uma introdução rapidamente, porque para criar um contexto, né? Tem muita gente que vai estar entrando aqui e que não tem muito conhecimento do método Montessori. Então, só para explicar de uma forma assim introdutória, Maria Montessori, que foi uma pedagoga italiana, que criou o método Montessori, que hoje em dia
parece que está na moda, está toda hora falando em tudo quanto é canto. Que bom que está falando em tudo quanto é canto. Ela tinha também uma teoria. Olá, Camila Montessori, boa tarde. Ela tinha uma teoria que era das 4 etapas de desenvolvimento que todos nós, seres humanos, passamos. Todos, homens, mulheres, independente de raça, de religião, de condição social, de cultura, todos passamos por essas 4 etapas. A primeira, a segunda, terceira e quarta. A primeira etapa seria correspondente dos 0 aos 6 anos, né, desde o momento que a criança nasce até mais aproximadamente 6 anos. A segunda, dos 6 a 12 anos. A terceira, de 12 a 18. E a quarta, de 18 a 24 anos. Né? Então, como vocês podem ver, tem uma primeira parte, que seria a primeira infância, a segunda parte, que seria a segunda infância, a terceira, adolescência, a quarta, a parte do amadurecimento, né, da vida adulta já, do jovem adulto, mas melhor dizendo, né? Não vou entrar muito nas características de cada plano, porque senão essa live seria eterna, né? Mas, bem, eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre, ou pelo menos um pouco, sobre o primeiro plano de desenvolvimento, que é quando a criança é bebê, ou então é criança pequena, né? Que ela tem uma série de características, é uma etapa de grande transformação. A criança ela tem uma série de necessidades, e ela passa por aquilo que a Maria Montessori chamava de períodos sensíveis, né, que são como janelas de oportunidade que a criança está passando naquele momento como se fosse uma aptidão muito forte que acontece sem ela querer, assim, é uma coisa totalmente inconsciente, mas vai acontecer durante uma etapa da vida dela e aquilo depois vai se fechar e não vai mais voltar a acontecer, né? Por exemplo, existe o período sensível da linguagem, que a criança, desde o momento que ela nasce, ela já está nesse período sensível, porque você pode perceber que o bebê, como ele olha para a nossa boca quando nós estamos falando, ele está sempre prestando muita atenção no movimento dos nossos lábios, ou quando você fala com eles um certo tom de voz, eles já também estão prestando atenção. Isso tudo já é uma indicação que está entrando, que já está no período sensível da linguagem, que depois vai ajudar a criança não só a aprender a falar, mas também vai aprender a ler, escrever, etc. Tem também o período da ordem, tem o período do sensorial e etc. Né? O que é importante vocês entenderem, assim, porque eu vou chegar agora no segundo período. O primeiro período de desenvolvimento da criança é um período de extrema transformação. Se você pegar um bebê e uma criança de 6 anos, vai parecer que não são o mesmo ser. Né? A gente sabe que mas se você chamasse, por exemplo, um marciano, vamos imaginar que existem os marcianos e vêm na Terra e são bonzinhos. Se você mostrasse para um marciano um bebê e uma criança de 6 anos, ele poderia dizer que são criaturas completamente diferentes, que não são a mesma criatura, porque são muito diferentes. Né? O bebê ele é pequenininho, ele não anda, ele não fala, né? E já a criança de 6 anos já é alta, já sabe andar, já sabe falar, já sabe ler, já sabe fazer, bom, algumas já sabe fazer uma série de coisas, né? Então é como se fosse um outro ser à parte. Mas na verdade a gente sabe que ele não é. O que acontece é que durante esses 6 primeiros anos ele sofre uma transformação imensa. E não é só uma transformação física, mas também é uma transformação psicológica muito grande, né? Então, que Maria Montessori dizia que tanto o primeiro como o terceiro planos são etapas de muita transformação física e psicológica, né? Porque também na adolescência a gente também vai sofrer uma série de transformações físicas, não só também por desenvolvimento dos órgãos sexuais, da voz, de pelos, etc., coisa e tal, mas também vamos sofrer muita transformação psicológica, da mesma forma que o primeiro plano. E o segundo plano, que é a etapa de 6 a 12 anos, é uma etapa calma. O que quer dizer com etapa calma?
quer dizer que ela não sofre grandes transformações como no primeiro e no terceiro. Né? Mas como assim que não sofre transformações? Sim, existem transformações, mas em comparação com o primeiro e em comparação com o terceiro, são transformações muito mais tranquilas, muito mais, mais devagar, acontecem de uma forma mais devagar, mais linear. Então, por isso que é chamado de etapa calma, né? Bom, vamos tomar um pouquinho de água. E essa é a primeira coisa que eu queria deixar clara para vocês. A segunda etapa de desenvolvimento, ela é muito diferente da primeira em relação a isso, porque ela não acontece tantas transformações como no primeiro período. E isso vai também repercutir na criança que a gente tem conosco, claro, né? Não importa se você é mãe, se você é professora, se você tem uma relação com uma criança de 6, 7, 8 anos, você vai ver que é uma etapa muito mais tranquila do que quando eles eram pequenininhos. Agora parece que o crescimento vai um pouco mais devagar e também parece que eles mesmos estão mais tranquilos do que quando eles eram pequenininhos, que tinham tanto arrebatos, não? E agora parece que eles estão mais calmos mesmo, né? Então, mas isso não significa que também é uma etapa assim super maré mansa, assim, não. Existem as suas transformações, né? Mas a grande característica do segundo período é a aquisição da cultura, né? Essa é uma idade que está totalmente marcada pela grande aquisição de cultura que a criança vai ter nesses 6 anos. Essa é a etapa da vida dela que ela vai ter mais vontade de aprender, que ela vai estar mais aberta a aprender e que ela vai ter mais capacidade, inclusive, de aprender. Vocês vão me dizer, não, mas na primeira etapa também a criança aprende muito. Sim, aprende muitíssimo na primeira etapa. Só que na segunda, agora ela está preparada de uma forma mais intelectual. Na primeira parte da vida dela, nos 6 primeiros anos, era uma transformação muito sensorial. E também ela estava muito conectada com o movimento, conectada com o seu corpo. Ela queria explorar o mundo, ela queria explorar aquilo que ela estava vendo, aquilo que estava no alcance da mão, aquilo que ela podia pegar com a mão, aquilo que ela podia ver, sentir, apalpar, cheirar. É um momento extremamente sensorial no primeiro ciclo. No segundo, não. No segundo é uma etapa completamente intelectual. Por quê? Porque é quando explode a capacidade de abstração. É quando o nosso cérebro já tem essa parte, né, que é a parte do pré-frontal, que ela começa a se desenvolver e a criança já passa a ter a capacidade de ter pensamento abstrato. E isso vai ser a grande marca dessa etapa. Que mais aqui? Alguém está dizendo alguma coisa? Ah, a Rubi está aqui também. Que legal. Kátia. Ui. Gente, o celular está caindo. Aqui, vamos ver. O que fazer para a criança que não ficou normalizada no primeiro período e fica calma no segundo? A gente já vai chegar ali, Emília. Tá. Ai, tudo bem. Tá aparecendo umas coisas aqui que não era para aparecer. Agora sim. Ah, sim. Ótimo. Então, tendo tudo isso em conta, nós vamos primeiro falar sobre características psicológicas da criança do segundo plano, tá certo? Agora, no segundo plano de desenvolvimento, a gente não vai mais falar sobre períodos sensíveis. Pois é, as crianças do segundo período não têm períodos sensíveis como a criança do primeiro plano. Por quê? Porque os períodos sensíveis são etapas que nascem com a criança ou que começam a aparecer quando ela ainda é muito pequenininha, mas vai durar mais ou menos, algumas duram 4 anos, algumas duram como 6 anos. Olá, Laura, que bom que você está aqui. E vão desaparecer. Vai chegar um momento que todo... Ok.
Então, o que vai acontecer agora é que a criança ela vai ter uma série de características psicológicas que a gente tem que conhecer também para poder acompanhá-la melhor. Sim, aqui também estava travando, Emília, mas eu acho que agora melhorou. É a conexão que às vezes falha. As características, então, da criança de 6 a 12 anos, o primeiro, como eu tinha falado antes, é o pensamento abstrato, que vai surgir agora com uma força tremenda, e a imaginação, que é a característica, se não é a mais forte, é com certeza uma das mais fortes, e não vai voltar mais. É claro que o ser humano ele sempre vai poder aprender, só que dessa maneira tão forte, tão... Desculpe. Só que essa maneira tão natural que ela tinha de aprender vai desaparecer por volta dos 12, 13 anos. Certo? Existe como uma espécie de uma poda neuronal. É a etapa que a criança ela não para de falar, ela não para de perguntar, ela quer saber tudo o que está acontecendo à volta dela, ela quer saber longos, de trabalhos grandes, de trabalhos que podem levar dias, semanas. Né? Quando ela encontra um assunto que ela gosta muito e ela começa a estudar sobre esse assunto, quando ela começa a... Gente, desculpa que está travando toda hora o vídeo, eu acho que é por causa da Wi-Fi. Mas eu acho que... Vamos ver se agora a gente consegue. Bom, como eu estava dizendo, essa é a etapa do grande trabalho da criança. Ela, quando encontra um assunto que ela gosta muito, ela vai querer pesquisar sobre aquele assunto todos os detalhes possíveis e imagináveis. Ela não vai ficar tranquila até a hora que ela esgotar aquele assunto. Então, são geralmente pesquisas que duram dias, inclusive semanas. E também agora está começando a criar aquele ser social que vai segredos, línguas, que às vezes podem criar também entre eles. É um momento de criar uma turma. Os amigos passam a ser extremamente importantes. E também por causa disso, eles já não querem mais trabalhar sozinhos, como na etapa de 3 a 6. Agora eles querem sempre trabalhar em grupo. Eles não vão conseguir trabalhar sozinhos, eles vão sempre formar um grupo para trabalhar algum tema em concreto. Que mais? E também acontece uma outra transformação muito importante na etapa dos 6 a 12 anos, que é quando surge o ser moral. O ser moral, né, significa que ele começa a discutir o que está bem e o que está mal, o que é correto, o que está errado, o que é justo, o que é injusto. Essa é a etapa em que a criança chega e tudo uma bagunça. Não sei se mudo de lugar para fazer o vídeo, porque está toda hora cortando. Bom, vamos lá. Agora o ambiente preparado da criança do segundo plano, ela não vai estar só limitado. Será que pelo Facebook fica mais estável? Pode ser, mas é que eu sempre faço aqui no Instagram porque geralmente é onde geralmente entra mais pessoas. No Facebook ninguém entra, por isso que eu acabo sempre fazendo as lives aqui no Instagram. Se bem que eu não sei, eu acho que é por causa da Wi-Fi mesmo, da Wi-Fi que não está funcionando bem. Vamos ver se agora não corta. Para a próxima eu posso tentar no Facebook. Ai, teve uma longa pausa. Ai, qual foi a última coisa que vocês ouviram que eu falei? Que aí eu volto a falar, então. Se teve uma longa pausa, então foi que cortou muita coisa. Vou ter que fazer as lives sempre do lado do router, não vai ter jeito. Ah. Ninguém diz nada? Eu acho que agora deve estar funcionando. Travou novamente. Ai, meu Deus. Espera.
Eu vou mudar de lugar. Peraí. Pera, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar de lugar, né? Fazer o quê? A ver. Vou ficar aqui perto do rotador, assim não vai falhar. Parou quando eu estava falando sobre a moral, tá certo. Então, a criança ela, de 6 a 12 anos, além da imaginação, a outra coisa que marca muito ela nessa etapa é quando surge o ser moral, né? Que é quando ele começa a discutir o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que não é justo. Então, é muito comum nessa etapa a criança chegar da escola e vai te contar uma história, por exemplo, contando que teve uma discussão entre os amigos e o professor interferiu e fez, castigou, ou sei lá. Né? E aí ele vai falar para você, mas isso não é justo, o professor não devia ter feito isso, ou o fulaninho não devia ter feito isso. Eles já começam a discutir sobre o que é justo e o que não é justo, né? E eles começam também a prestar muita atenção em você, nas coisas que você faz, ou no pai, nas outras pessoas com quem ela convive. Ele vai começar a observar para ver como nós atuamos. E um belo dia vai chegar para você e vai falar assim, por que você falou aquilo? Por que você fez isso? Por que você não fez aquela outra coisa? Você acha que você não deveria ter feito tal coisa? Ele começa a querer discutir com você sobre as tuas atitudes. Por quê? Porque está aprendendo a conviver em sociedade, né? Então, é tudo relacionado com essa característica psicológica do ser moral que surge. Que mais? Do ambiente preparado, né? Eu estava dizendo que, tendo em conta todas essas características da criança, nós agora podemos pensar nas necessidades dela, né? Então, por exemplo, a necessidade do ambiente preparado vai continuar, com certeza, só que agora o ambiente preparado já não é mais só a casa, o quarto, dizer assim, não vai ser só um espaço físico entre 4 paredes. Agora chega o momento que, como a criança ela está tão ávida por aprender, por saber como funciona a vida, como funciona a sociedade, como funciona o universo, então agora o ambiente preparado ele cresce, ele passa para além da porta e também passa a ser o lado exterior, ou seja, a rua, a cidade, né? Já não é mais um ambiente fechadinho, protegidinho, como da nossa casa. Agora, tudo vai ser um ambiente preparado. E isso é muito bonito. Nas escolas Montessori, o que as guias fazem durante essa etapa do segundo período de desenvolvimento, lá, Jane, é o que se chama de going out. Em português se poderia traduzir como vamos sair, né? Que as crianças elas organizam uma saída da escola. Como assim organizar uma saída? Geralmente acontece quando elas estão com algum projeto sobre algum determinado assunto e elas ainda têm dúvidas sobre aquele assunto, dúvidas essas que não conseguiram ser resolvidas com os livros, com o material de pesquisa do colégio. Ela pode até mesmo ter procurado na internet, mas ela ainda não está satisfeita, ela precisa de mais, ela precisa saber mais sobre aquilo. Então, qual é a única solução? É sair. É sair da escola e procurar essa informação fora, né? Tanto pode ser, por exemplo, visitando um museu, visitando um supermercado, visitando uma fábrica, visitando... Enfim, como também pode ser
entrevistando uma pessoa esperta num determinado assunto. Ela também pode fazer uma entrevista com essa pessoa. Só que toda essa saída ela é organizada pelos alunos e o adulto ele não participa. O adulto ele só está presente para garantir a segurança das crianças. Ele não interfere em absolutamente nada. É a vida prática da criança de 6 a 12 anos. Se antes, quando ela tinha 3 anos, 2 anos, 3 anos, o que era a vida prática era varrer a casa, era lavar, era cozinhar, era fazer um sanduíche, era cortar uma fruta para comer, era fazer um suco de laranja, né? Era agora já não. Agora ela tem que sair de casa e conhecer um mundo que está fora de casa. E isso ela também tem que fazer sozinha, da mesma forma que você permitiu ela de usar uma faca sozinha, né? E é engraçado, porque quando a criança é pequena, e a gente sabe que tem que deixar ela usar a faca para ela ter a liberdade, para ela poder se construir a si mesma, para ela conquistar essa autonomia, nós adultos temos uma dificuldade muito grande de aceitar que ela use essa faca. A gente tem medo que vai se cortar, que vai fazer estrago, que vai fazer sujeira, que vai quebrar alguma coisa, né? E a gente tem uma luta interna muito grande para permitir que a criança faça isso. Só que agora já não é mais dar uma faca. Agora é abrir a porta da tua casa e dizer, vai, que eu confio em você. E aí você vai ver que deixar uma faca, na verdade, não era tão difícil. Isso sim é difícil. Caminhar Montessori está dizendo, é mais ou menos o que as mães de antigamente faziam com os filhos. É mais ou menos o que as mães de antigamente faziam com os filhos. Se você for parar para pensar, as mães de antigamente elas eram muito mais montessorianas que agora, né? Porque elas também, muitas deixavam as crianças cozinhar, deixavam limpar, pelo menos a minha mãe deixava, assim, não sei. Creio que antigamente nós éramos mais abertos para isso, né? Pelo menos em algumas classes, não sei, em alguns grupos, mas a gente acabou se tornando uma pessoa mais com medo, né? Já não temos mais aquela coisa que nós tínhamos dos nossos avós, dos adultos do passado, que viam tudo com muito mais naturalidade. Agora a gente vê tudo com muito medo, a gente tem uma necessidade de controle muito grande. E isso vai continuar durante a segunda fase. Talvez até mais do que na primeira fase. Mila Rodrigues está dizendo, olá de Portugal, conheci o método Montessori há pouco e estou ainda a aprender. Como iniciar uma criança de 7 anos? E na primeira infância a gente fazia atividade de vida prática. Sim. Então, Mila, é sobre tudo isso que eu estou falando agora. Você acompanhando essa live, esse é o primeiro passo para você saber como poder iniciar a Montessori com a sua criança de 7 anos, tá certo? Assim, Montessori, você pode começar sempre. Não é porque você não ofereceu para ela quando era bebê ou quando era pequenininha que agora não pode mais oferecer. Não. Montessori a gente pode oferecer para a criança sempre, até mesmo quando ele é adolescente. É claro que vai custar mais, é claro que vai ser mais difícil, é claro que vai demorar mais, é claro que vai te desafiar mais, mas não é uma coisa impossível. Tá certo? Muito obrigada por você estar aqui, obrigada por você estar interessada em mostrar Montessori para tua criança e espero te ajudar nisso. Então, uma vez já explicando sobre isso, também temos que falar sobre não é exatamente uma característica, mas é uma abordagem que existe durante essa etapa do segundo plano de desenvolvimento, dos 6 a 12 anos. É a abordagem que vai marcar essa etapa na escola montessoriana, mas que nós também podemos trazer para nossa casa, que é a educação cósmica. Né? O que é a educação cósmica? É uma abordagem, é uma ideia, é uma filosofia que a Maria Montessori desenvolveu junto com o filho dela, com o Mário, de entender
tudo está interrelacionado e que tudo e todos nos depende entre si, né? Nada que existe no mundo, no universo, nada que existe está ali por acaso. Não, tudo está relacionado. Uma coisa existe porque existe uma outra antes. E essa coisa que existe, ela é necessária para que aconteça uma outra coisa depois, né? E isso a gente vai encontrar em toda a abordagem de Montessori na etapa de 6 a 12 anos, para estudar gramática, para estudar matemática, para estudar ciências, para estudar história, geografia, etc. Sempre tudo está conectado, tudo está dentro dessa educação cósmica. Tá certo? A educação cósmica é um tema muito bonito de Montessori. Eu sou apaixonada por educação cósmica, eu acho que é a coisa mais linda do método Montessori, é a educação cósmica. Mas é também um tema muito difícil. Então, e ele é muito rico e precisaria de uma live só para ele. Então, por enquanto, eu só vou deixar essa ideia para que vocês possam entender. É pensar que tudo está conectado, nada existe por acaso, tudo está conectado e tudo depende de tudo para poder existir. Até os elementos mais simples. Tudo tem uma razão. Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar que durante a primeira etapa se diz que é a mente absorvente, né? Porque a criança ela está absorvendo tudo do mundo que ela tem à sua volta. Na segunda etapa, no segundo plano de desenvolvimento, já não se fala mais em mente absorvente, se fala em mente razonadora, né? Porque, como eu tinha falado a princípio, agora a criança ela está totalmente na explosão do pensamento abstrato. E ela está sempre razonando. Se durante a etapa de 0 a 6 anos a criança tem aquela famosa frase, ajuda-me a fazer por mim mesmo, agora na segunda etapa a frase é ajuda-me a pensar por mim mesmo. Ajuda-me a pensar por mim mesmo. Se antes já era tão difícil a gente ajudar a criança a fazer por ela mesma, agora a gente tem que ajudá-la a pensar por si mesma. É um desafio muitíssimo maior. Então, agora o adulto ele tem um grande desafio realmente. Ele vai se sentir muito mais pressionado, vai se sentir muito mais desafiado do que quando a criança era pequenininha, porque antes a gente só tinha que tomar cuidado para que ela não se machucasse, para que ela não quebrasse, para que ela não sujasse, né? E agora já não. Agora a gente já começa a se preocupar, opa, o que ele está dizendo, o que ele está pensando, o que ele quer dizer com isso? Então, por que é tão importante fazer essa live? Porque é agora que muitos pais, muitas mães, muitos adultos começam a ter fortes brigas com as crianças. E quando chegar na adolescência, isso pode ir um patamar mais alto. Mas é agora que começam as brigas. É agora que surge um conflito muito mais forte. Se antes também as crianças podiam ser castigadas, podiam bater, podiam, né? Enfim, essas coisas que ninguém gosta, que ninguém... Acho que aqui ninguém está a favor. Mas se já naquela primeira etapa isso já acontecia, agora na segunda etapa a chance disso acontecer é ainda maior, é ainda mais forte. Por quê? Porque o adulto ele sempre vai dizer, eu já ouvi 200.000 vezes esse comentário, ele vai dizer, a minha criança me desafia. Né? O adulto que ele não tem conhecimento de Montessori, que não conhece essas características psicológicas da criança, não tem essa visão que nós, que já levamos um tempo estudando Montessori, já conseguimos construir, ele vai dizer que a criança está desafiando, vai dizer, ele me desafia, ele não
ele me tira do sério, ele não me obedece, ele não me respeita, ele está sempre questionando tudo. E é claro que vai fazer isso sim, porque, como eu acabei de dizer, ele está agora nessa etapa do ser social, do sentido da moral. Do ser social não, desculpa, do sentido da moral. Como está explodindo esse sentido da moral da criança, é quando vai surgir mais embate com o adulto. Vamos fazer aqui uma paradinha para ver se alguém falou alguma coisa, fizeram uma pergunta. Ai, ai. Eu aprendi a andar de ônibus pela... caminhar Montessori, tá falando. Acho que é Kátia, né, Kátia? Eu aprendi a andar de ônibus pela minha cidade muito cedo, por volta dos 8 anos. Nossa, que bom, que bacana. Eu não. A minha mãe, ela era muito controladora, ela tinha muito medo de me deixar andar sozinha. Eu só fui começar a andar de ônibus sozinha com 14 anos. Minha mãe não me deixava. Olá de Portugal, sim, já falei com a Mirla. Emília, na primeira infância a gente fazia atividades de vida prática. Mamãe Liberdade ensinou. Eu com 9 anos já ia de autocarro pagar a luz. Nossa, que legal, gente. Vocês tiveram realmente umas infâncias mais bem livres. Eu não tive. Não sei se é porque eu morava em São Paulo. Minha mãe acompanhava na paragem. Minha primeira filha iniciou aos 10 anos. Aí tá cada um aqui comentando quando começou a andar sozinha. Às vezes eu sinto a sensação de que o menino completou 6 anos e está tudo perdido. É uma sensação ruim. Emília, você pode às vezes sentir isso. É uma coisa muito comum, não é só você que tem. Mas você pode ter certeza que não está perdido. Você pode às vezes sentir que está perdido. Você vai talvez pensar, eu errei. Eu acho que eu devia ter feito diferente. Mas um dia, quando você menos esperar, você vai ver o fruto de tudo que você construiu com ele. A educação Montessori, ela é maravilhosa. Eu estou totalmente convencida que se, como diz o Gabriel, né, que se não existissem escolas montessorianas e somente escolas, porque todas seriam montessorianas e que seria realmente a perfeição, né? Eu tenho certeza que se o mundo fosse assim, viveríamos uma sociedade completamente diferente da que conhecemos hoje. Eu tenho certeza. Então, esse trabalho de formiguinha que a gente começou com os nossos filhos quando eles eram pequenininhos, quando eles tinham 2 anos, 3 anos, 4 anos, você agora pode ter a sensação que não serviu para nada. Mas você pode ter certeza que um dia, quando você menos esperar, esses frutos vão aparecer. Vai acontecer alguma coisa que você vai ver a consequência disso. Comigo isso aconteceu também. Eu às vezes também tinha essa sensação que para que ficava estudando tanto Montessori, para que ficar fazendo tanto Montessori com meu filho, se afinal de contas ele vai numa escola tradicional e aprende de uma forma completamente diferente, convive com crianças que também estão sendo educadas de uma forma diferente da dele, e eu pensava, para quê? Mas aí, agora que ele já está com 9 anos, eu estou começando a ver os resultados. E é impressionante, porque agora... bom, ele sempre foi uma criança muito empática, na verdade, mas agora eu estou vendo, assim, muita sensibilidade. Às vezes eu estou trabalhando, eu estou cansada, e ele chega perto de mim, coloca a mão no meu ombro e fala, você está cansada? Você está bem? Teve um dia que eu estava muito nervosa e eu virei para ele e falei, não, eu não estou bem. E ele olhou assim para mim e falou, eu sinto muito. A gente contando assim parece engraçado, né? Mas na verdade foi muito bonito. Porque ele olhou assim para mim e ele realmente... Eu vi que ele estava realmente preocupado comigo. Ele falou, eu sinto muito. E ele falou assim, você quer um copo d'água?
Aí eu falei, sim, me traz um copo d'água. Aí ele me trouxe um copo d'água e só o fato dele ter me trazido um copo d'água já me deixou mais tranquila, mais calma, né? Depois, quando eu terminei de trabalhar naquele dia, eu fui conversar com ele à noite, abracei ele e eu falei, muito obrigada por você ter vindo aquela hora falar comigo, porque eu estava muito nervosa e eu estava realmente precisando de que alguém viesse e me desse um copo d'água. E ele virou para mim e falou assim, tudo bem, mamãe, não tem importância. É agora que a gente começa a ver tudo que a gente plantou e começa a brotar. Começa a brotar não, começa a dar o fruto, né? Então, você pode ter certeza que vai valer a pena sim. Mas isso é uma coisa que demora. Mas vai valer a pena, você pode ter certeza. Obrigada a você, Mila. A Mila também está dizendo, às vezes eu acho que entendo um pouco sobre educação cósmica, depois acho que não entendo mais, é que é muito difícil a educação cósmica, é muito complicado. Que mais? É um desafio. A Kátia também está dizendo, é um desafio dizer você tem razão, filho. Sim, é um desafio mesmo. É muito complicado. Que mais? Que mais? Ok. É muito complicado a gente dar razão para o nosso filho, porque nós crescemos com a. Ai, falta 6 minutos. A gente cresceu com a ideia de que nós somos os adultos, que nós somos mais fortes, que nós temos que ser respeitados. Nós crescemos assim e temos essa tendência de repetir o padrão que a gente aprendeu. Mas já está na hora de romper esse padrão. Na hora que você começa a ver o seu filho como um ser humano tão capaz quanto você consegue sim dar esse braço a torcer para ouvir ele te dizer que você consegue dar o braço a torcer de poder dizer a ele que ele tem razão. Tá certo? Então, em 6 minutos vai ser complicado de falar tudo que eu tenho para falar, mas tudo bem. Como a gente estava dizendo, agora o adulto da criança de 6 a 12 anos, ele tem que entender que ele deve dar liberdade para essa criança, para ela poder trabalhar e para ela poder pensar por si mesma. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa rápida, é uma tarefa que vai demorar, que vai ter altos e baixos, mas a gente tem que continuar nessa trilha. Fazer isso de ajude-me a pensar por mim mesmo é muito necessário e é difícil porque a gente sempre vai ter a tendência de colocar na cabeça da criança a ideia que nós já temos. É muito difícil de respeitar que ela é um outro ser humano, que ela é um outro ser e que ela tem todo o direito de construir uma pessoa que talvez não vai ser a sua pessoa. E isso é muito complicado de poder levar na nossa cabeça. Por isso que eu falei que é muito mais difícil do que dar uma faca, como a gente antes tinha medo quando eles eram pequenos, né? A gente tem que acompanhar a criança nessa exploração que ela está fazendo agora do mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser humilde, temos que ser amorosos, temos que ser firmes com ela, não, porque ela vai querer liberdade, mas sempre quando a gente dá uma liberdade, a gente tem que exigir uma responsabilidade da criança. Não é só dar a liberdade, porque senão acaba se transformando em libertinagem, né? Não é só dar liberdade, você tem que também exigir que a criança tenha uma responsabilidade por isso, certo? Como que a gente pode ajudar a criança a pensar por ela mesma? A gente tem que fomentar o conhecimento, então é muito necessário que o adulto dessa criança seja uma pessoa interessada em cultura, interessada em conhecimento, interessada muito em aprender, em ler, em saber o que está acontecendo no mundo. E também temos que ajudar a criança a achar suas próprias respostas. Quando a criança vem te fazer uma pergunta, você não tem que dar a resposta para ela preparada. Você tem que ajudar ela a buscar essa resposta. Quando ela te vem e te pergunta,
por que que a Terra é redonda, você tem que virar e falar assim, essa é uma boa pergunta, vamos tentar descobrir por que que a Terra é redonda. Né? E aí você pode ajudar ela a fazer uma pesquisa para ela entender por que que a Terra é redonda. Mas você não vai explicar para ela, a Terra é redonda por causa disso, 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 disso. Não. Ela tem que buscar a resposta sozinha. Isso é muito bonito de Montessori nessa etapa. E temos que agora ajudar a fomentar essa responsabilidade nela, né? Então, ela vai ter a liberdade de fazer aquilo que ela quer, mas sabendo que aquilo vai carregar uma consequência, né? Então, se agora ela só quer estudar sobre um determinado assunto, a gente pode permitir que ela só estude aquele determinado assunto, mas lembrando para ela que ela também tem outros assuntos que ela tem que estudar, né? Isso que também é muito importante nessa etapa. E já vai acabar o tempo. Se alguém tem alguma pergunta para fazer. É difícil de aceitar, tá dizendo a Betânia, difícil de aceitar, mas quando passamos a admirar as decisões deles, isso torna mais fácil. Eu também acho, Betânia. Eu também acho que quando a gente começa a ver realmente a pessoa que o nosso filho está se tornando, a gente começa a admirar e começa a achar um processo tão bonito que a gente começa a pensar, tá bom, né? Eu vou permitir que você pense assim, eu vou permitir que você tenha essa conclusão. Mais adiante, talvez eles descubram que não era aquilo. E tudo bem, né? Então, o que eu queria deixar marcado para essa live era isso, que a gente tem que tentar entender a criança que não é que ela está querendo nos desafiar, que não é que ela está querendo ser teimosa, que não é que ela está querendo... Não é. Ela está descobrindo o mundo, ela está descobrindo as regras da sociedade, ela está descobrindo, inclusive, a si mesma. Então, nós como adultos temos que ajudar nesse processo. Mostrar para ela a sociedade, mostrar para ela o mundo como que funciona, por que as coisas são do jeito que elas são. Desde a firmeza e desde o carinho. Não é só dando carinho, mas também não é dando só firmeza. A gente tem que encontrar um balanço entre as duas coisas. Tá certo? Gente, já vai dar 7 horas, eu acho que o vídeo vai cortar em qualquer momento. Se aconselha algum livro, mesmo que em espanhol, para aprender mais sobre esta fase? Sim. Da Maria Montessori tem o Para Educar o Potencial Humano e da Infância e Adolescência. Esses são os 2 livros primordiais sobre essa etapa. Também tem o Educação e a Paz, A Formação do Homem. E tem um livro novo que acabou de sair da Montessori Pearson, que é o Cidadãos do Mundo. Esses livros, eles falam muito sobre a etapa de 6 a 12 anos. E também existem outros livros de outros autores que não tem nada a ver com o método Montessori, mas que também podem te ajudar na educação com a sua criança. Eu ia mostrar, mas com o sinal da Wi-Fi, os livros ficaram no quarto. Um livro que eu gosto muito é o Tormenta Cerebral, do Daniel Singer. Também gosto muito de Vitamina N, do Richard Louv, que ele vai falar sobre a necessidade da criança de estar em contato com a natureza, porque agora as crianças elas estão muito na cidade, estão muito dentro de casa e já não têm mais contato com a natureza, e isso está carregando uma série de problemas psicológicos para essas crianças. Esse livro é muito legal. Também tem um livro da Isabelle Filosoar que se chama Meia Góbia. Eu tenho só em espanhol. Se chama Meia Góbia. É um livro para pais de crianças de 6 a 11 anos. Um dia depois eu posso fazer uma outra live só mostrando esses livros, tá certo? Tem uma série de livros de 6 a 12 anos, mas é que eu acho que vai acabar a live a qualquer momento. Que mais? Quando haverá outra live? Pois não sei, mas vai haver. Eu vou avisar quando tiver uma outra live em português. Tá certo? Para quem é professora e
e trabalha com criança de 6 a 12 anos, mesmo que não for dentro